A rotina ela é fundamental para que eu consiga chegar numa vida épica. A todas as minhas aulas você pode assistir, mas se você não muda a sua rotina, não importa a regra de Pareto, Hiperflow, não importa. Se você não faz essa transformação de rotina, isso não gera crescimento, tá bom? Fala pessoal, deixa eu te explicar como a rotina pode transformar a sua vida, né? Se você não gosta de rotina, a partir do momento que eu te mostrar aqui, você vai entender a necessidade de você ter uma rotina. Por quê? As rotinas elas podem tanto adoecer você, como elas podem fazer você realmente crescer na sua vida. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que mora no centro de São Paulo, que trabalha no comércio de São Paulo e tem uma vida completamente conturbada, tá? Como essa rotina ela pode destruir a vida dessa pessoa. Então imagina que essa pessoa, primeira coisa, o primeiro erro dela, ela tem 10 despertadores no celular dela. Talvez isso também aconteça com você, talvez você se identifique com isso aí. Tem 10 despertadores. E aí o que é que acontece? Ela tem 10 despertadores, essa pessoa, eu vou chamar essa pessoa de Paulo, tá bom? O Paulo, ele tá vivendo uma vida medíocre, ele tá na ilha de uma vida medíocre, tá bom? E a gente tem aqui, vamos supor que a gente tem o Sérgio, que o Sérgio tá na ilha da abundância, tá vivendo uma rotina de abundância, tá bom? Então o Paulo, ele tem 10 despertadores. E aí o que é que ele faz? Ele sempre acorda no último despertador. Por que ele acorda no último? Cientificamente falando, existe o teu subconsciente. O teu subconsciente, né, na tua mente, é a parte mais primitiva. E essa parte mais primitiva, ela é procrastinadora, ela é atrasada, ela é cheia de crenças limitantes. Ela gosta sempre do caminho mais fácil porque ela quer poupar energia. É a parte subconsciente. A parte consciente, aquela que realmente a gente controla, né, que tem total controle, total razão, é a parte da execução, é a parte das ações, é a parte que o Homo sapiens sapiens mais desenvolveu. É a parte consciente, né, da nossa mente, né, do nosso funcionamento. É onde a gente está no controle, é onde a gente realmente toma decisões, é onde a gente escolhe o caminho mais difícil de propósito. Escolha o caminho mais difícil de propósito. Então, preste atenção. Como Paulo, ele tem 10 despertadores, o subconsciente dele vai fazer ele poupar energia. Então o subconsciente dele faz ele acordar em qual despertador? Faz ele acordar no último despertador. Por quê? Porque ele vai criando plano B. E o subconsciente adora plano B. O subconsciente adora dar desculpas para justificar a sua própria autossabotagem. Né? Então, eu vou acordar no último horário porque eu tenho um plano B, eu posso acordar no último horário. Então, isso já é um erro. Porque como ele acorda no último horário, você vai dizer, Fernando, isso vai atrapalhar toda a minha vida. Preste atenção, a bola de neve que ele vai criando ao longo do dia. Ele acorda no último horário. Como ele acorda no último horário, ele está atrasado já para o trabalho. Como ele está atrasado, ele acaba não falando com quase ninguém em casa, porque ele já acorda correndo. Como ele acorda correndo, ele não toma um bom café da manhã, ele não toma um bom banho, ele não conversa com a esposa, ele não conversa com os filhos. E aí ele sai atrasado de casa, porque ele acordou atrasado. Como ele sai atrasado de casa, a maioria da população também sai atrasado de casa. E aí ele acaba que ele pega muito trânsito em São Paulo. Ele pega 2 horas de trânsito para chegar no trabalho. Então imagina a loucura. E aí durante esse trânsito que ele pega pela manhã, ele acaba brigando com as pessoas, ele acaba buzinando, ele acaba discutindo, ele acaba se alterando. O trânsito é mais motivo de estresse para ele, certo? E aí o que é que acontece? Ele chega no trabalho o quê? Atrasado. E aí, como ele chega no trabalho atrasado, o chefe dele briga com ele. E aí, o que é que ele faz? O subconsciente dele vai lá inventar uma desculpa. É por causa do trânsito. É por causa disso. Foi por causa da minha família. E ele inventa desculpas. E aí, pensa comigo. Ele chegou no trabalho atrasado, então ele não é exemplo para outras pessoas, ele não é referência lá no local que ele está. Ele está estressado porque o chefe brigou com ele, ele está atrasado, ele está com fome porque não tomou um bom café da manhã e está com sono porque não teve uma boa noite de sono. E aí o que é que ele faz? Ele toma um cafezinho num copinho de plástico que é cancerígeno, o café tem pH ácido e aí ele toma esse café com a barriga vazia durante a manhã e toma isso, e isso se repete vários e vários dias e várias vezes ao longo do dia. Isso vai desenvolvendo uma gastrite no estômago dele. Esse excesso de café aumenta a ansiedade dele e ainda tem um potencial cancerígeno, né? Então olha o mal que ele está fazendo com o corpo dele. E aí, como ele está com todos esses problemas pela manhã, ele acaba não sendo produtivo. Então ele fica com distrações, ele olha o WhatsApp, ele olha dancinha no TikTok, ele olha
vidinho no YouTube, passa o dia olhando meme, acaba não produzindo tanto porque ele não está feliz, ele está chateado porque o chefe brigou com ele está com fome, ele está com sono, ele não vê a hora de chegar no almoço e ele fica esperando a hora do almoço. Quando chega a hora do almoço, ele come de forma demasiada, como uma tentativa de compensar a sua queda de serotonina. E aí, para aumentar essa serotonina, ele vai se alimentar de coisas ricas em glicídios, né? Rica em carboidrato, rica em açúcar, para tentar compensar essa tristeza dele, para tentar aumentar essa serotonina, né? Uma das formas de produzir serotonina é através da alimentação. Então, por isso, quando a gente está estressado, a gente quer alimentos mais calóricos. Então, ele se alimenta de forma errada, come demasiadamente, mais do que deveria, alimentos que não são nutritivos, isso acaba gerando obesidade, sobrepeso, né, que isso vai influenciar mais ainda na disposição dele. Como são alimentos ricos em glicose, né, acaba gerando um pico de insulina. Como ele comeu de forma demasiada, né, muito, acaba que parte do seu sistema circulatório vai para o sistema digestório para participar do processo de digestão, então acaba diminuindo o fluxo cerebral. E aí o que é que acontece depois de uma alimentação em excesso? Um pico de insulina, o que é que acontece? Sono. E aí ele tem um sono refratário pós-almoço. E aí esse sono refratário pós-almoço, ele não tem vontade de trabalhar à tarde, ele queria dormir, passar o dia deitado em casa. Então ele vai para aquele trabalho com sono e aí repete novamente café à tarde. E ele é cobrado no trabalho, ele não está entregando o que deveria, ele não está crescendo profissionalmente, ele não está se sentindo realizado porque ele está trabalhando numa coisa que ele não vê propósito, até porque ele não treinou, ele não sabe o que é propósito, ele não parou para planejar a vida dele, para escrever o que é uma vida porque ele não fez isso. E aí à tarde ele continua procrastinando com distrações, e aí ele não vê a hora de dar 5 horas da tarde. Ele chega atrasado, mas ele não sai atrasado, né? Parece que ele está preso numa jaula, né? Ele não gosta do que faz. E aí, quando dá 4h55, ele já está ali arrumando a bolsinha dele, né? Parece aquele menino quando toca o intervalo, né? Então, tocou 5 horas, baixa o portão da empresa, vai-se embora. Aí ele pega o carro no mesmo horário que a maioria da população que está infeliz com o trabalho pega. E aí ele novamente pega um trânsito ali de 1 hora, 40 minutos para voltar para casa. Então, ele chega na casa ali por volta de 6 horas, 6h30 da noite. E aí, quando a mulher pergunta como é que foi seu dia, o que é que ele diz? Tô cansado, não quero conversar, tô cansado, só quero abrir minha cerveja aqui e pedir uma pizza e assistir a novela. Olha o que ele está fazendo. Ele está buscando prazeres momentâneos para compensar um vazio existencial estrutural devido à falta de visão, devido à falta de propósito na vida dele. E aí ele come pizza à noite, com uma cerveja, assistindo a vida de outras pessoas. Ele não cuida da própria vida, mas todo dia ele assiste a novela que conta a vida de outras pessoas. Olha que louco. E aí aquele momento é o único momento que ele fica anestesiado dos problemas da vida dele, então ele foge dos problemas. E aí ele acaba que ele não conversa com a mulher em casa, ele não se alimenta bem, não vê os filhos direito. E como a televisão é uma anestesia para ele, porque ele fica ali vendo filme, ele fica ali vendo uma série, vendo Big Brother, vendo qualquer coisa para tentar compensar a falta, o vazio estrutural que está dentro dele. Então ele acaba dormindo no horário errado. Como ele dorme no horário errado, o que é que acontece no outro dia? Ele acorda novamente atrasado. Cafezinho no copo de plástico. Pã, alimentação errada. Tu imagina o cara levando essa vida durante 10, 15, 20 anos. O que é que vai acontecer na vida dele? Vai ser uma pessoa que vai desenvolver burnout, vai ser uma pessoa ansiosa, depressiva, gastrite, obesidade, relacionamento destruído, filhos traumatizados pela ausência paterna, falta de realização profissional. Ou seja, a rotina dele arruinou, destruiu a vida desse cara. Então, por isso que quando eu falo aqui no curso, uma aula é só para eu te explicar a importância de você fazer pequenas correções na sua rotina para saber se você está indo na direção correta. A rotina ela é fundamental para que eu consiga chegar numa vida épica. A todas as minhas aulas você pode assistir, mas se você
não muda a sua rotina, não importa regra de Pareto, Hiperflow, não importa. Se você não faz essa transformação de rotina, isso não gera crescimento, tá bom? Eu vou explicar agora como é o dia a dia do Sérgio. Sabe o que é que o Sérgio faz? O Sérgio que virou a chave, que conseguiu realmente destravar a rotina dele para gerar rotinas que geram sucesso. Primeira coisa, o Sérgio, ele tem um ritual de acordar todo dia no mesmo horário. Então ele só tem um despertador e ele acorda às vezes antes do despertador, porque ele é muito disciplinado, ele gosta do que ele faz. Então ele bota um despertador, ele acorda exatamente na hora que ele tem que acordar. Quando o Sérgio acorda, ele faz o que a gente chama de ritual matinal, que eu vou até explicar em outra aula, né? Aprofundar mais sobre ritual matinal. Então ele deixa ali 1 hora só para ele, 1 hora onde ele vai se dedicar a conseguir preparar o corpo dele, aquecer o corpo dele para o dia a dia. Então ele faz uma meditação, ele toma um banho com água fria, ele mergulha na piscina, ele toma um bom café da manhã, ele toma café da manhã com a família, ele pergunta como é que vai ser o dia da esposa, ele dá um beijo nos filhos e ele sai na hora certa de casa. Olha que bacana. E durante o trânsito, que ele não pega tanto trânsito, porque ele sai um pouco mais cedo, ele vai escutando um audiobook, ou ele vai escutando um louvor, ou ele vai escutando uma pregação, ou ele vai explicando uma aula, né? Então ele acaba crescendo durante o trânsito, ele usa o trânsito ali a favor dele, para que ele consiga crescer. E aí ele chega no trabalho na hora certa, ele é referência para as pessoas, ele é exemplo para as pessoas. As pessoas olham para o Sérgio e dizem, porra, eu não conheço uma pessoa mais disciplinada que o Sérgio. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam, olha, eu não conheço uma pessoa mais disciplinada que você. Para de ser indisciplinado, as pessoas disciplinadas elas têm sucesso. E aí o Sérgio não fica com distrações porque ele sabe que aquilo não é frutífero para a vida dele. Então esquece Instagram, esquece TikTok e ele foca em realmente entregar resultado ali na empresa pela manhã. O Sérgio todo dia ele planeja com quem ele vai almoçar. Então tem um dia que ele almoça em casa com a esposa, tem um dia que ele almoça na empresa, tem um dia que ele almoça para fazer uma reunião. Então nunca almoça sozinho. O almoço dele é um momento de crescimento também. E ele vai buscar alimentos nutritivos, ricos em proteína, com baixo índice glicêmico, porque ele está feliz com o que ele está fazendo, ele não precisa compensar isso, descontar isso na alimentação. E aí ele volta para o trabalho à tarde muito mais empolgado, porque o almoço foi um momento bacana. E aí à tarde ele produz mais ainda, entrega mais resultado, ele é apaixonado pelo que ele faz, ele entrega over delivery 120%, ele não sai na hora que todo mundo sai, ele faz hora extra, ele sai 6 da noite, só que quando ele sai 6 da noite, ele não vai para casa. Sabe por que ele não vai para casa? Porque ele sabe que um dos pilares da vida dele é o corpo físico dele, é o templo dele, é onde ele existe, é o corpo físico. Então ele já sai do trabalho, troca de roupa no carro mesmo ou na academia, né? Leva a roupa no carro, já vai direto para academia e aí malha ali um treino de 1 hora, malha de 6 horas até 7, 6h30 até 7h30 e aí depois vai para casa. Na hora que ele vai para casa ele já não pega tanto trânsito, porque já tá tarde, então ele chega em casa 8 horas da noite. Só que quando ele chegou 8 horas da noite, porra, a disposição dele tá lá em cima, porque ele acabou de treinar, ele produziu noradrenalina, tá lá em cima, cara. E aí ele chega em casa com um sentimento de gratidão, ele dá um beijo na esposa, ele vai perguntar como é que foi o dia a dia dos filhos. Ele e a esposa vão cozinhar alguma coisa bacana, um alimento nutritivo, um salmão, uma carne, uma verdura, uma salada, alimentos que não são pesados, né? E aí em algumas noites, para comemorar, eles abrem um belo vinho, degustam um vinho, uma tacinha de vinho à noite, né? Para comemorar, para perguntar como é que foi o dia a dia da esposa, né? Depois ele senta na sua poltrona, ele lê 30 minutos ali para preparar o sono dele, né? Ou às vezes ele vai para o quarto e vai ter um tempo de qualidade com a sua esposa, onde eles vão namorar, onde vão trocar carinho, onde vão trocar segredos, onde vai ter realmente conexão com a sua esposa. Então ele faz um momento de leitura, ele cuida do relacionamento à noite, ele cuida do espiritual e antes de dormir, que tem que dormir no horário certo, que o Sérgio está acostumado a sempre dormir no horário certo, ele agradece pelas coisas do dia. Ele olha a agenda dele para saber se ele realmente fez tudo o que ele planejou para fazer naquele dia. Imagina como é que é a vida do Sérgio. Porra. Olha que bacana.
Olha que rotina ele construiu. Durante o dia dele, ele consegue cuidar da família, ele consegue cuidar do relacionamento, ele está cuidando do corpo, ele está entregando resultado, ele se sente realizado no trabalho que ele está exercendo, ele foi almoçar num lugar bacana com uma pessoa que ele gosta, com alimentos nutritivos. Onde é que você quer viver? Você quer ter a vida do Paulo? Ou você quer ter a vida do Sérgio? Se você perceber aqui, a gente não falou de dinheiro. A gente falou de mudanças de rotina. Então você não precisa chegar ao sucesso para começar a mudar a sua rotina. É o contrário. As pessoas só chegam no sucesso a partir do momento que elas fazem mudanças radicais nas rotinas delas. Então começa a pensar qual a rotina eu preciso ter para que eu conquiste aquilo que realmente eu almejo. Tá bom? Então começa a mudar a sua rotina, escreve como é que seria o seu dia ideal. Quais mudanças eu preciso fazer na minha rotina, quais hábitos eu preciso implementar, criar, colocar aqui dentro da minha rotina para que eu consiga realmente ter uma vida em abundância, para que eu consiga ter uma vida épica.